Provérbios capítulo 24, versículo 10. Se você já abriu, diga amém. Ok? Diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Aqui nós vemos o sábio Salomão descrevendo uma frase chave, uma frase de impacto. E ele diz que se você se mostra fraco no dia da dor, no dia da angústia, isso é um sinal de que sua força está com uma medida pequena, está num nível baixo. Mas eu quero ler uma outra versão. Uma outra versão diz assim: quem se rende diante de um problema não demonstra força e nem caráter. Eu vou repetir. Quem se rende diante de um problema não demonstra força e nem caráter. Nós estamos vivendo dias maus. Nós já sabemos que um dia mau é um dia de adversidade, um dia de dor, um dia de angústia, um dia de aflição, um dia de grandes desafios, um dia onde os problemas parecem se tornar gigantes. E estamos vivendo literalmente um tempo de guerra, mesmo não sendo uma guerra tão direta a nós como nação, está nos afetando como nação. Então estamos vivendo um dia mau. E domingo passado fomos ministrados pela palavra do Senhor que esse é um tempo para nós não desistirmos, mas para resistirmos. E hoje a palavra que veio no meu coração foi essa frase de impacto que o sábio Salomão deixou para nós. Quem se rende no dia da angústia, no dia da dor, no dia da adversidade, no dia dos grandes desafios, no dia onde os gigantes aparecem na sua vida, ele vai demonstrar que não tem força e nem caráter. Ele vai demonstrar uma medida de força pequena. Então esses dias maus são dias onde vai haver na sua vida um termômetro medindo a sua fortaleza espiritual. Esses dias vão revelar para você e para mim de que material nós fomos feitos. E eu quero te dizer que você não foi chamado para se render nesses dias. Você foi chamado para vencer. Eu vou repetir. Você não foi chamado para se render. Você foi chamado para vencer. Então, essa palavra de Deus sobre a sua vida, tenha ela como uma frase chave, uma frase de impacto, uma revelação. No dia da dor, no dia da aflição, no dia da angústia, no dia da adversidade, eu não posso me render. Eu não posso me mostrar fraco. Eu preciso resistir para vencer o dia mau. Abra aí em 1 Timóteo capítulo 6, primeiro livro de Timóteo, capítulo 6, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Diz assim: mas tu, ó homem de Deus, aqui o apóstolo Paulo estava falando com Timóteo, seu filho espiritual amado. Ele diz: mas tu, ó homem de Deus, ó tu, Timóteo, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo estava instruindo o seu filho Timóteo, e ele estava dizendo: você precisa fugir da carnalidade, fugir das atitudes malignas, mas você precisa aprender a desenvolver um caráter de Cristo na sua vida. Você precisa seguir a justiça, você precisa seguir a fé, você precisa seguir o amor, você precisa seguir a paciência, a mansidão. Tudo isso é manifestação
manifestação do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito reflete o caráter de Cristo nas nossas vidas. Provérbios diz que se você se rende no dia da fraqueza, no dia da dor, no dia da angústia, você vai se mostrar sem força e sem caráter. Então, uma das chaves para você vencer o dia mau é você desenvolver o caráter de Cristo na sua vida. É você desenvolver o fruto do Espírito, que se manifesta de diversas formas. E é isso que o apóstolo Paulo estava falando para o seu filho Timóteo. Mas ele não disse apenas isso. Ele falou: você precisa desenvolver o fruto do Espírito na sua vida: a fé, a mansidão, o amor, a paciência, a justiça, a misericórdia. Mas também você precisa combater o bom combate da fé. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: é tempo de combater. Fala com mais convicção, porque vocês parecem que são mais cansados do que eu. Diga: é tempo de combater o bom combate da fé. Você precisa batalhar a batalha da fé nesse tempo de adversidade. É a fé que vai desenvolver em você a força necessária para você vencer a adversidade. Você precisa batalhar o bom combate da fé. Você vai adquirir a vitória quando você batalhar o bom combate da fé. A fé precisa desenvolver em você uma estrutura espiritual capaz de vencer toda arma forjada do inimigo. Então, nesse dia mau, você precisa desenvolver uma estrutura de fé, uma medida de fé acima do que qualquer outra temporada que você passou. Levante a sua mão direita e diga: eu recebo a fé. Eu não vou me render. Eu vou vencer. Eu vou batalhar o bom combate da fé. Agora, nós vamos ver como isso se desenvolveu na vida de uma pessoa. E foi essa pessoa que veio ao meu espírito durante essa madrugada, enquanto estava vindo para cá. E eu sei que a palavra vai tocar vocês nessa manhã. Se pelo menos tocar uma vida, já valeu a pena. Mas eu tenho convicção que a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela produz o fruto necessário na vida de cada pessoa. Vamos ver uma pessoa que enfrentou uma adversidade, não um dia de adversidade, não uma temporada, mas desde o seu nascimento ela enfrentou períodos de dor, períodos de angústia, períodos de aflição, até que ela começou a combater o bom combate da fé, até que ela se posicionou em fé para receber da parte de Deus tudo aquilo que o Pai tinha estabelecido na eternidade. Então vai comigo aí em 1º livro de Crônicas, capítulo 4, 1º livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10. Diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores eu o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Você vai ver na Bíblia que essa é uma das orações, que não é uma das orações longas, mas foi uma das orações mais eficazes, porque Deus respondeu a oração de Jabes. E eu quero que você tenha convicção no seu espírito que Deus irá responder as suas orações. Agora, quem era Jabes? Jabes era um filho órfão. Aqui não fala
do pai de Jabes. Mas na cultura judaica, toda vez que uma criança nascia, o pai deveria liberar sobre ela o nome, porque o nome representava a essência, a identidade. No nome encerrava o destino profético daquela criança. Por isso que os pais, eles não liberavam o nome da criança antes do nascimento, mas depois de uns dias da criança nascer, eles observavam, eles discerniam, e aí sim eles davam o nome de acordo com o destino profético que aquela criança, que aquele bebê carregava. Então todo nome hebraico, ele possuía uma oração ou uma palavra profética ou uma promessa da parte de Deus. O nome, ele representava a identidade daquela pessoa. Você tem um nome aqui na terra que representa a sua identidade, a sua essência, mas você também tem um nome nos céus. Deus escreveu um nome ao seu respeito. Deus escreveu a sua identidade e ela está prestes a ser revelada. Mas na cultura hebraica, o pai era o único que podia desatar, liberar o destino do filho. E nessa passagem específica, nós não vemos a figura do pai de Jabes. Nós não vemos a paternidade sobre a vida de Jabes. Na verdade, nós vemos que a mãe de Jabes foi a que deu o nome para ele. Não houve um pai que liberasse o destino de Jabes. Não houve um pai que observasse o plano profético, que recebesse uma palavra profética da parte de Deus para liberar o destino. Mas a mãe de Jabes, ela foi, e assim que ele nasceu, ela chamou o seu filho de Jabes. Diga comigo, Jabes. Diga mais forte, Jabes. Jabes significa dor. Jabes significa aflição. Jabes significa angústia. Jabes significa alguém que provoca dor. Quando a mãe de Jabes viu o seu bebê nascer, ela olhou desde a sua perspectiva ferida, porque ela havia enfrentado um parto muito difícil e porque ela atravessou uma experiência traumática. Ela liberou palavras sobre o destino do seu filho que refletia a experiência traumática que ela estava vivendo. Aqui há uma chave: você nunca deve etiquetar o seu destino pelas experiências traumáticas que você vive. Você deve nomear o seu destino de acordo com aquilo que os céus estão dizendo a respeito do seu destino. O problema é que pelas experiências traumáticas, pelas feridas, pelas dores, pelos traumas que enfrentamos desde a nossa infância ou antes mesmo de nascer, na nossa adolescência, todo o processo traumático, emocional que atravessamos, temos o costume de definir o nosso destino, de definir o nosso futuro, colocando etiquetas emocionais, estigmatizando o nosso futuro com as lentes dos traumas que vivemos no nosso passado. E foi isso que a mãe de Jabes fez. Ela colocou uma etiqueta, ela colocou um post-it emocional no seu filho. E toda vez que ela olhava para esse bebê, ela falava: você é aquele que me causou dor. Porque Jabes significa aquele que me provoca dor. Você é a dor, você é a aflição. Agora imagine isso: dor, vem cá. Dor, vem tomar banho. Dor, vai lá comprar pão na esquina. Aquele que me provoca dor, vem aqui e se assente ao meu lado. Constantemente a mãe de Jabes estava afirmando uma identidade distorcida sobre a vida do seu filho. Na verdade, a mãe de Jabes liberou uma condição de maldição sobre a vida do seu filho. Por quê? Por causa de uma experiência traumática que ela viveu.
viveu. Cuidado para você não proferir palavras de maldição para o seu futuro, para o seu destino, por causa das experiências traumáticas que você viveu ou que você está atravessando. Ela amaldiçoou o seu próprio filho por causa da dor que ela teve, por causa da aflição que ela carregou. Então o destino profético de Jabes estava sendo marcado, estava sendo selado de forma negativa. O seu nome selava uma identidade distorcida. O destino de Jabes era ele viver em constante dor e em constante aflição, mas não apenas receber dor, ele também tinha o destino de provocar a dor nas pessoas. Veja quão cruel foi a maldição que uma mãe liberou para o filho por causa de uma etiqueta emocional. E veja, todos da sociedade daquela época, todos da família aceitaram essa etiqueta emocional que foi colocada sobre Jabes. A sociedade daquela época aceitou o nome de Jabes. Então todo mundo chamava: e aí, dor, como você está? E aí, dor, você vai vir na minha casa hoje? Todos chamavam. E às vezes chegava uma pessoa que não conhecia a história e perguntava para a mãe de Jabes: por quê? Por que você chamou ele de dor? Ah, é porque ele me causou tanta dor. Eu vou te contar essa história. E aí a mãe de Jabes reforçava ainda mais uma identidade distorcida, porque ficava derramando das suas dores para todo um território. Todos, em um determinado momento, aceitaram. Os irmãos de Jabes, a família de Jabes, a sociedade, os amigos de Jabes, aceitaram que ele era a dor, que ele era a aflição, que ele era aquele que provocava uma dor, uma angústia nas pessoas. Todos aceitaram. Diga comigo, todos aceitaram. Menos Jabes. Todos aceitaram essa etiqueta emocional, menos Jabes, porque ele não se rendeu perante a sua angústia. Porque aquele que se rende perante um problema, ele se mostra fraco e sem caráter. Jabes estava diante de um problema. O seu destino estava marcado. O seu destino tinha um nome, e esse nome era dor, era aflição. Todos falavam todos os dias e mencionavam: e aí, dor? Como você está caminhando no dia de hoje? Com muita dor? Você está atravessando dores no dia de hoje? Todos os dias as pessoas liberavam palavras de maldição sobre a vida de Jabes. Nós estamos enfrentando o dia mau. Você constantemente recebe ataques, afrontas que podem ser espirituais, mas que usam pessoas naturais, sim ou não? Hoje as redes sociais estão aí. Se você abrir um direct, sempre tem alguém endemoniado para tentar te atacar, sim ou não? Todas essas pessoas da sociedade começaram a proferir palavras de maldição para a vida de Jabes. Começaram a dizer para Jabes: Jabes, você não tem condições de vencer na sua vida, porque você é aquele que carrega dor. E todos estavam aceitando isso, e todos os dias eles aceitavam isso. Imagine Jabes na escola dele, como que ele era chamado, como que ele sofria bullying na sala de aula, junto com os próprios rabinos que falavam para ele: ei, Jabes, você é uma dor, você provoca dor. Imagine o bullying que esse menino na adolescência foi crescendo. Mas até que chegou um momento em que Jabes deu um basta. E eu quero te dizer que se hoje você está aqui, talvez você esteja enfrentando um período de dor. Talvez você esteja enfrentando um período de angústia. Talvez você esteja enfrentando uma adversidade terrível. Talvez todos à sua volta estejam dizendo para você: olha, não tem jeito não. Você foi chamado para sofrer mesmo, para viver no difícil, porque tá difícil. Então você foi chamado para viver o difícil. Não vem algo bom para você não. É daqui pro pior. Talvez os da sua própria casa, os da sua própria família estejam te resistindo.
Mas hoje eu estou aqui da parte de Deus para dizer a você que todos podem aceitar a etiqueta emocional que foi imposta, uma palavra contrária que foi imposta sobre a sua vida, uma maldição que foi lançada, menos você. Você não pode aceitar as maldições proferidas sobre a sua vida. Você não pode aceitar as palavras negativas proferidas na sua vida. Porque quando você aceita uma palavra negativa, você começa a se comportar de acordo com ela. Sim ou não? Porque você recebe isso vem como um pensamento e gera um estado emocional, e do seu estado emocional você vai começar a agir e a se comportar daquilo que você ouviu, ou daquilo que você viu, ou daquilo que você experimentou. Então Jabes, ele deu um basta. Ele disse: eu não vou me comportar da forma como estão me dizendo. Eu não vou me comportar num ambiente hostil. Não vou aceitar essas palavras de maldição sobre mim. Eu quero te dizer, você não pode aceitar as mentiras das trevas sobre você. O diabo é mentiroso. O diabo é pai da mentira. Todos os pensamentos de Deus a seu respeito são pensamentos de paz e não de mal. Então, se vem um pensamento negativo à sua vida, não vem de Deus. Se vem um pensamento negativo na sua mente, não vem de Deus. E você precisa renunciar. A maior batalha que você vai ter como cristão nessa temporada de dia mau é aqui na sua mente. Por isso, por onde você for, norte a sul, leste a oeste desse país, você está vendo pessoas com transtornos emocionais. Porque estão permitindo que palavras de maldição acessem o seu campo da mente, estão nutrindo isso nas suas emoções e estão se comportando dessa forma. Mas hoje eu estou diante de pessoas que vão se levantar como Jabes, que pode estar num ambiente difícil, pode estar num ambiente hostil, pode alguém da sua casa proferir uma palavra negativa ou até mesmo uma palavra de maldição, mas você não irá aceitar isso, porque isso é mentira na sua vida. Você não pode aceitar a mentira na sua vida. Todos chamavam Jabes, todos identificavam Jabes como dor, mas você não nomeia dor. Você é um vencedor. Levante a sua mão direita e diga: eu repreendo toda mentira, toda palavra de maldição lançada sobre a minha vida. Eu não aceito essa mentira. O diabo é mentiroso. Eu não carrego dor. Eu sou um vencedor. Quando você discerne quem você é em Deus, você recebe força sobrenatural para dar um basta na sua vida. Porque quando você aceita uma etiqueta emocional, ou uma palavra de maldição, ou um pensamento negativo, porque isso pode ser feito através de pessoas, mas pode ser feito também através do seu diálogo interno. Seu diálogo interno está aí constantemente liberando pensamentos, ou positivos ou negativos, mas a maioria das vezes são pensamentos negativos os que nós nutrimos no nosso ser integral. Então, talvez você não esteja identificando que seja um gatilho externo, uma manifestação externa, mas observe se não é uma manifestação, um gatilho interno, onde você mesmo vai nutrindo pensamentos negativos. Esses pensamentos são mentirosos. Por isso que as armas em Cristo Jesus são poderosas e eficazes para demolir fortalezas na sua mente. E é isso que vai se quebrar
quebrar no dia de hoje. Porque para você não se render no dia da angústia, para você permanecer forte, para você manifestar o fruto do Espírito, você precisa estar alinhado na sua verdadeira identidade. Você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. E eu quero dizer que você é filho, filha de Deus, resgatado, herdeiro de Cristo e co-herdeiro com Ele. E como que nós sabemos isso? Que Jabes deu um basta. Porque Jabes entrou num ponto de inflexão. Jabes aguentou o seu nascimento, aguentou a sua infância, aguentou até mesmo a sua adolescência. Ele foi aguentando, até o momento que ele falou: basta! E qual foi esse momento? Esse momento está aí no versículo 10. Jabes invocou ao Deus de Israel. Jabes aguentou, até que ele entrou num ponto de virada, até que ele entrou num ponto de inflexão, até que ele disse: aqui e agora basta, acabou, eu não mais vou ser chamado de dor. E essa palavra invocar aí no hebraico, ela implica em você gritar, implica em você bradar, implica em você emitir um som alto. Por isso que eu estou gritando com você. Porque Jabes teve que se posicionar perante toda uma estrutura de dor que havia sido criada para ele. Ele aguentou, ele suportou, até que ele falou: eu não vou me render, eu vou me posicionar. E ele invocou, a palavra diz que ele bradou ao Senhor, que ele gritou, que ele chamou, que ele se expressou. Há um momento que você precisa se expressar. Há um momento que você precisa invocar, que você precisa clamar, que você precisa bradar, que você precisa colocar um basta. Porque é nesse momento que um rompimento acontece na sua vida. Porque foi nesse momento que Jabes entrou num ponto de inflexão, entrou numa virada, entrou num rompimento, houve uma ruptura. Jabes disse: até aqui eu fui etiquetado de dor. Eu fui etiquetado daquele que vai viver dor. Eu fui etiquetado daquele que provoca dor. Até aqui. Mas a partir de hoje eu clamo ao Senhor, porque eu sei que o destino que Ele tem para mim é diferente da opinião das pessoas. Eu quero te dizer que o destino que Deus tem para você é diferente da opinião das pessoas. Jabes invocou ao Senhor, Jabes clamou ao Senhor, Jabes bradou ao Senhor. E ele fez isso por quê? Porque isso provoca um impacto emocional. Porque se você está ali num padrão emocional e você permanece nisso e quer fazer uma mudança, você precisa fazer uma quebra de padrão. E geralmente uma quebra de padrão, a maneira mais fácil de você fazer uma quebra de padrão de comportamento que você está vivendo, é você dar um grito. É você se expressar. É você extravasar. Por isso que o salmista sempre fala: aclame ao Senhor, bradem ao Senhor, porque isso provoca uma quebra de padrão na sua mente, na sua linha de pensamento. Isso provoca um rompimento, uma ruptura. Jabes estava naquele padrão de comportamento: eu aguento a dor, eu suporto a aflição, eu provoco a dor na vida das pessoas, eu fui amaldiçoado com dores. E até o momento que ele deu um basta. E quando ele deu um basta, a palavra diz que ele bradou ao Senhor, que ele clamou, que ele se expressou diante do Senhor. E esse bradar, esse invocar, esse clamar, esse emitir um som alto provocou um rompimento. E é isso que vai acontecer na sua vida nessa manhã. Hoje é um dia de rompimento na sua vida. Até hoje você está no seu padrão emocional, você está ali mantendo o seu padrão de comportamento mesmo. Você talvez esteja aguentando toda a opressão, toda a pressão emocional, todas as palavras contrárias na sua vida. Mas hoje você vai se posicionar, vai emitir um som alto e vai dizer: basta!
Produza o seu rompimento nessa manhã. Essa é uma manhã para você produzir um rompimento. Jabes acessou os céus, provocou um rompimento sobre a sua vida, porque ele não estava satisfeito com o que ele estava vivendo. Muitos de nós vivemos debaixo de opressão, debaixo de dor, debaixo de angústia, porque nos conformamos com aquilo. E aí ficamos no nosso status quo, conformados, na nossa zona de conforto. Ali não queremos mudar nada, até que Jabes não aguentou viver mais na mesmice, na mediocridade. Ele disse: eu não vou me conformar com isso, porque eu não sou dor. Eu vou invocar ao Senhor, porque há uma geração de inconformados se levantando nessa nação. Hoje você tem a possibilidade de construir um futuro diferente. Romanos 12 diz que nós não devemos nos conformar aos padrões desse mundo. Nós devemos nos transformar. Então você precisa ser inconformado com tudo o que está acontecendo. Ei, estamos no meio de uma guerra. Esse é um ano de eleições. Estamos numa batalha espiritual. E você, que eu, como igreja do Senhor, nós não podemos nos conformar. Esse é um tempo de nós nos levantarmos como igreja e estabelecermos o destino profético sobre a nossa nação. Essa é uma chamada para você ser um inconformado nesse tempo. E um inconformado, ele sempre quer criar uma nova realidade. Ele quer viver uma transformação. Jabes, ele se inconformou. Ele não quis mais viver naquele ambiente hostil que ele estava vivendo. E ele foi transformado para isso. Eu quero te dizer, não se conforme com essa religiosidade. Não se conforme com a realidade medíocre. Não se conforme com a pobreza. Não se conforme com a escassez. Não se conforme com essa enfermidade. Não se conforme com o seu casamento acabando. Não se conforme com o afastamento dos seus filhos. Não se conforme com essa depressão. Você precisa dar um basta hoje. Você precisa transformar a sua realidade. Você pode viver algo muito melhor do que isso. O Espírito tem algo muito melhor para você. O Espírito Santo quer desvendar, quer te guiar a toda a verdade. E essa verdade é muito melhor do que a realidade que você está vivendo. Mas você precisa entrar nesse ponto de inflexão, nesse ponto de virada. Você precisa provocar essa ruptura, esse rompimento. E o que aconteceu? Nós vemos aqui que Jabes, ele entrou em 4 fases na oração. E eu sei que isso vai acontecer na sua vida a partir de você decidir provocar essa ruptura e esse rompimento para o seu destino. Quando Jabes invocou ao Senhor, quando Jabes bradou, quando Jabes clamou, quando Jabes gritou, quando Jabes se expressou, ele entrou numa dimensão espiritual. E nessa dimensão espiritual ele soube pedir da forma correta. Nós já vimos aqui que Tiago 4, 2 e 3 diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos para o nosso prazer, para o nosso próprio prazer, para o nosso próprio umbigo, para satisfazer as nossas próprias vontades. E nós já aprendemos que a forma como Deus acelera as respostas às nossas orações é quando nós oramos alinhados ao que Ele estabeleceu para nós desde a eternidade. Quando Jabes expressou, gritou, bradou, invocou ao Senhor, ele acessou a realidade dos céus e ele viu tudo aquilo que Deus havia escrito para ele na eternidade. E quando ele viu, ele começou a orar e a dizer para o Senhor: eu quero isso, isso, isso
e isso sobre a minha vida. E a palavra de Deus diz que Deus concedeu. Por que Deus concedeu? Porque Jabes provocou um alinhamento entre a vontade dele e a vontade de Deus. E é isso que vai acontecer na sua vida. Talvez você não tenha visto as respostas das suas orações, porque você está orando da forma errada, está pedindo coisas para a sua própria vontade, para o seu próprio prazer, para o seu próprio conforto, para aliviar a sua própria pele, muitas vezes, para você não ser envergonhado diante dos outros. Mas a partir de hoje, a sua vontade irá se alinhar à vontade do Pai para a sua vida, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E quando você se alinha, as coisas se manifestam. Vamos lá, 4 fases para a oração de Jabes. A primeira fase, o que Jabes disse? Jabes disse: que o Senhor me abençoe. Jabes falou: Senhor, eu quero bênção. Você pode levantar a sua mão direita e dizer: Senhor, eu quero a bênção. Agora diga com convicção: Senhor, eu quero a bênção. No original, Jabes disse da seguinte forma: oh, que o Senhor me abençoe muito. Jabes não pediu só a bênção, Jabes pediu uma extravagância, um extra. Ele pediu que Deus abençoasse muito. Ele queria que Deus não o abençoasse de forma limitada, mas ele queria que Deus o abençoasse de forma expansiva, extravagante. Eu quero te dizer que a bênção de Deus para você não vem com pouco. A bênção que Deus tem para você não é escassa. A bênção que Deus tem para você, ela é grande, ela é ilimitada, ela vem com abundância, ela vem com fartura sobre a sua vida. Porque tudo que Deus dá, Ele dá em abundância e Ele dá em fartura. Jesus veio para nos dar uma vida, e não só a vida, Ele veio nos dar vida em abundância. Ele acrescentou. Já nos bastava só a vida, porque estávamos condenados à morte. Mas Jesus falou: eu não quero abençoá-los só com vida, eu quero abençoá-los com vida em abundância. Jabes olhou para os céus, viu a vontade de Deus para ele e disse: ó Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. Mas não me abençoe pouco não, me abençoe muito, me abençoe com fartura, me abençoe com abundância. E eu quero te dizer que vai chegar o tempo, e é chegado o tempo na sua vida. Nessa hora eu estou profetizando para alguém que a bênção do Senhor virá com fartura e abundância sobre você. Jabes sabia que a bênção de Deus, ela enriquece, não traz dores. Provérbios 10, 22. Jabes olhou e falou: ei, o meu destino não é de dor, o meu destino é de bênção. E a bênção do Senhor, ela traz riqueza, ela traz favor, ela favorece a minha vida e ela não traz dor. Eu não fui chamado para dor, eu fui chamado para viver a bênção do Senhor. Você pode levantar a sua mão direita e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. Eu quero que o Senhor me abençoe muito. Eu quero que o Senhor me abençoe com fartura. Eu quero que o Senhor me abençoe com abundância. Eu quero que o Senhor me abençoe com extravagância. Eu quero que o Senhor me abençoe de forma ilimitada. Eu quero te dizer que a bênção do Senhor na sua vida é a autorização que Deus te dá para você prosperar. Se você não tem a bênção, você não tem a autorização para prosperar. Agora, prosperidade não tem a ver só com dinheiro, porque prosperidade é toda a laranja, a riqueza é a goma da laranja, ok? A prosperidade, ela é toda a laranja, são todas as áreas da sua vida que o Senhor te autorizou para você prosperar. Então o que significa isso, apóstola? Você vai prosperar na sua área financeira, você vai prosperar na sua área profissional, você vai prosperar na sua área familiar, você vai prosperar na sua área sentimental, você vai prosperar no seu casamento, você vai prosperar no seu trabalho, você vai prosperar nos seus relacionamentos, você vai prosperar nos seus negócios, você vai prosperar em todas as áreas. Porque quando a bênção do Senhor está sobre você, Ele está te dando a legalidade, a jurisdição, a autorização para você prosperar.
Então você não chega para a pessoa e fala: você está na bênção, irmão, tudo na bênção, e não entende o que está acontecendo. Na verdade, a bênção do Senhor não é um clichê para você ficar falando. A bênção do Senhor é a autorização para você acessar tudo aquilo que Ele já determinou para você. Oh, eu sinto os céus se alinhando nesse lugar. E o Senhor vai te autorizar. O Senhor está te autorizando. O Senhor está liberando o acesso para você acessar as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus e trazê-las para a terra. Diga: eu quero que o Senhor me abençoe muito. Como Lagoinha e Itapuã, declaramos que o Senhor irá nos abençoar com fartura, com abundância. Não veremos escassez, não veremos vidas limitadas, veremos vidas abençoadas nesse lugar. Primeira fase da oração: eu quero a bênção, eu quero que o Senhor me abençoe muito. Segunda fase da oração que Jabes orou, ele disse: Senhor, eu quero que o Senhor alargue as minhas fronteiras, amplie os meus territórios. O que significa isso? Jabes falou: aqui eu estava vivendo num ambiente hostil, limitado, de dor. Eu quero a bênção, porque a bênção do Senhor enriquece, não traz dores. Mas eu também quero sair do limitado. Eu quero romper as minhas limitações. Eu quero crescer, eu quero expandir. Eu estou profetizando para alguém aqui nessa hora: você irá crescer, você irá expandir, você será ilimitado, não haverá limites, as fronteiras se alargam para a sua vida. O Pai não quer te limitar, o Pai quer te dar lugar espaçoso. O Pai quer fazer você crescer em expansão. O Pai quer que você vá para a direita, você vá para a esquerda. Você precisa largar as suas estacas nesse tempo. Você precisa aumentar a sua expansão nesse tempo. É isso que o Pai quer fazer com você. Por isso, nessa hora diz: Senhor, alargue as minhas fronteiras. Eu quero crescer, eu quero expandir, eu quero alargar, eu quero viver sem limites. Vem um tempo de aumento sobre a sua vida. Eu profetizo agora que vem um tempo de incremento, um tempo de aumento, vem um tempo de expansão. Lagoinha e Itapuã, vem um tempo de expansão. Lagoinha e Itapuã, você não será pequena, você será grande, você vai crescer mais. Vem um tempo de aumento. Eu profetizo aumento na sua carteira de clientes. Eu profetizo aumento nessa hora na sua carteira de clientes. Eu profetizo aumento nas suas oportunidades. Eu profetizo aumento nas novas conexões que Deus tem para você. Eu profetizo aumento na sua família. Eu profetizo aumento nos seus relacionamentos. Eu profetizo aumento na sua influência. Eu profetizo aumento no seu impacto. Eu profetizo aumento no seu posicionamento. Essa é uma manhã de expansão. Se você não está entendendo, você vai começar a sair dessa zona limitante. Você vai sair do quadrado. Você vai sair da zona de conforto. Você vai começar a expandir para a direita, para a esquerda. Na direita do Senhor há riquezas, na esquerda a honra. Eu profetizo que você vai expandir com riquezas, você vai expandir com honra. E se você acredita, se expresse. Eu sinto o poder do Espírito.
Jabes disse: Senhor, eu quero a bênção, eu quero que o Senhor me abençoe muito, eu quero a autorização para prosperar, mas eu não quero viver limitado não, Senhor. Eu quero que o Senhor amplie o meu território, minhas fronteiras. Eu quero te dizer que aquilo que você faz, a sua vocação, irá ultrapassar o seu bairro, a sua região, irá ultrapassar essa cidade, irá ultrapassar o estado de Minas Gerais. Você vai alcançar novos territórios. Jabes diz: para eu manifestar a bênção do Senhor, não posso estar limitado. Então, Senhor, amplie a minha fronteira, alargue o meu território. Terceira fase que Jabes orou ao Senhor, ele diz: seja a tua mão comigo. Jabes disse: Senhor, eu não quero apenas a sua autorização, eu não quero apenas que o Senhor expanda o meu território, eu quero que o Senhor esteja comigo. Jabes chamou o Senhor para ser parceiro dele. Jabes chamou o Senhor para fazer parte dos sonhos aqui na terra. Jabes diz que a tua mão esteja comigo. O que significa isso? A mão do Senhor, ela representa autoridade. A mão do Senhor representa a unção. A mão do Senhor representa o poder do Senhor. Salmo 118 diz que a destra do Senhor faz proeza, a destra do Senhor faz maravilhas. Os Salmos diz que a destra do Senhor desbarata os nossos inimigos. A destra do Senhor, a mão do Senhor, o poder do Senhor é a autoridade que o Senhor te dá para governar. Que implica isso, apóstola? Implica que o Senhor não vai apenas te dar uma autorização, Ele vai te dar a jurisdição, o governo, o domínio. Significa que você não vai expandir o território e vai ficar como cauda. Você vai expandir o território porque você é autorizado, abençoado, mas o Senhor também decidiu colocar uma patente de governo e autoridade sobre a sua vida. Então você não foi chamado a ser cauda, você foi chamado a ser cabeça. Eu profetizo que a mão do Senhor atraia o fator sobrenatural dele sobre a sua vida. A mão do Senhor vai te dar autoridade. A mão do Senhor vai começar a operar milagres. Eu profetizo milagres criativos. Você está vivendo uma adversidade que aos olhos humanos é impossível. Eu quero te dizer, é aí que é o fator sobrenatural se manifestando. É aí que os milagres vão começar a se manifestar. É aí que a mão do Senhor vai vir sobre você e você verá o impossível acontecer. Você vai ver no livro de Atos que constantemente eles, os apóstolos, relatavam que a mão do Senhor estava presente com prodígios, sinais, milagres e maravilhas, e isso trazia um crescimento a toda a igreja. Eu profetizo Lagoinha, em Itapuã, todos vocês que estão alinhados, você que está me assistindo pela internet, que está alinhado a essa casa, você verá a mão do Senhor todos os dias. Você verá o manto de autoridade. Você será revestido de autoridade nesse tempo. E a destra do Senhor vai fazer você desbaratar os inimigos que se levantarem. Mas a destra do Senhor também é tão poderosa que vai te dar uma capacidade sobrenatural, uma unção para você liberar milagres e maravilhas. E o número 4, Jabes disse: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe muito. Eu quero a autorização para eu prosperar. Mas essa autorização, ela precisa de uma expansão. Então eu quero que o Senhor alargue as minhas fronteiras, os meus territórios, para que eu possa manifestar a tua bênção. Mas, Senhor, eu quero a tua mão comigo. Eu quero a tua mão presente em tudo aquilo que eu multiplicar. E no número 4, Jabes falou: e me preserves do mal, de modo que eu seja livre da
dor, isso implica em proteção, isso implica em livramento. Jabes falou: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor alargue os meus territórios, eu quero que a tua mão esteja sobre mim, mas eu também quero a tua proteção, eu quero que o Senhor venha me guardar. Jabes nesse momento liberou a ativação angelical sobre a vida dele e tudo aquilo que ele iria governar, tudo aquilo que ele iria legislar, todo o território que ele iria dominar. Eu quero profetizar sobre a sua vida que vem um tempo de proteção sobrenatural sobre você, sobre o seu destino, sobre o seu cônjuge, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre os seus recursos, sobre os seus negócios e o seu trabalho, sobre os seus relacionamentos, sobre todas as áreas da sua vida, sobre a sua área sentimental. Eu profetizo que vem proteção da parte do Senhor. Se você não veio quarta-feira na nossa intercessão de 6 horas da manhã, eu quero dizer que você não perdeu, você só retardou o seu destino profético. Mas como Deus é misericordioso, eu quero dizer que nessa semana foi celebrado a festa de Purim. Purim é a festa do livramento, onde Deus provocou um grande livramento, em que havia um decreto de morte e de extermínio para toda uma nação, e Deus reverteu isso e provocou um livramento através da vida de Esther. E aí foi estabelecido a festa de Purim, a festa de alegria, a festa de livramento, de proteção, a festa de salvação. Purim significa o dia em que o Senhor dá sossego aos seus inimigos. Eu quero profetizar que Jabes nesse momento estava dizendo: Senhor, eu quero o meu livramento, eu quero o sossego dos meus inimigos. Eu profetizo que você viverá o sossego dos seus inimigos. Purim vai se manifestar na sua vida. Purim traz o livramento da parte do Senhor. Eu profetizo Salmos 91 sobre a sua vida. Você está debaixo das asas do Senhor. Ela te cobre, ela te protege, ela te livra do mal. E eu vou profetizar isso sobre a sua vida nessa hora. Levante as suas mãos aí no seu lugar. Eu declaro que o Senhor é o teu refúgio, a tua fortaleza. O Senhor é o Deus em que você confia. O Senhor te livrará do laço do passarinheiro. O Senhor te livrará da peste perniciosa. O Senhor trará proteção, te cobrirá com as suas penas. Debaixo das suas asas você estará seguro. A sua fidelidade será escudo, será brotel. Você não terá medo do terror noturno. Eu declaro nessa hora autoridade espiritual para você confrontar toda a entidade de Lilith que queira te atormentar na noite. Mas você também não vai temer a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. Eu profetizo, levanta as suas mãos. Eu profetizo que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Você não vai ser alcançado. Eu profetizo que nenhum mal, nenhuma aflição. Jabes disse: Senhor, eu quero a tua proteção. Eu quero que o Senhor me guarde para que nenhuma aflição venha sobre mim. No Salmos 91 eu profetizo sobre a sua vida nessa hora que nenhum mal te sucederá, nenhuma aflição virá sobre a sua vida, nem praga alguma chegará à sua tenda. Eu declaro uma muralha de fogo sobre o seu destino, sobre a sua casa, sobre a sua geração, sobre os seus pertences. E eu profetizo o mover angelical operando ao seu favor, porque
aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eu declaro nessa hora, em acordo com os céus, que haja um movimento angelical ao seu favor para trazer proteção sobrenatural da parte do Senhor. Dessa hora eu declaro, em acordo com os céus, que anjos sejam enviados para a sua casa nessa hora. Anjos são colocados, e eu posso ver no meu espírito, anjos fortes, grandes, valorosos, anjos que são homens de guerra, armados. Eles vão estar lá como barreiras espirituais, e nenhum mal, nenhuma aflição chegará à sua casa. Mas não para por aí. Continua dizendo: o Senhor vai te dar autoridade, a mão dele vai estar sobre você. Então eu profetizo que você pisará o leão e a áspide. São influências espirituais das trevas. Não dá tempo de eu falar sobre isso aqui. Você calcará os pés o grande leão e a serpente, porque o Senhor vai te dar abundância de dias. E vai te mostrar a sua salvação. Você estava debaixo de um decreto, de uma sentença de dor. Você estava achando que era o final dos seus dias. Você estava achando que estava tudo acabando na sua vida. Você estava querendo desistir. Deixa eu te falar, no dia da dor, no dia da angústia, você não pode se render. Porque quem se rende, ele mostra que o seu nível de fortaleza espiritual, de estrutura espiritual é pequeno. Mostra que o seu caráter em Cristo Jesus é pequeno. Eu profetizo nessa hora que a vida de Cristo te encha, te fortaleça, te dê estrutura, para você não se render, mas para você vencer. Te dê autoridade espiritual, te dê força para você pisar todos os ataques das trevas nessa hora contra a sua vida, para você esmagar a cabeça da serpente e estabelecer a operação do príncipe da paz sobre a sua vida. Aí onde você está, se você tem as línguas do Espírito Santo, comece a orar em línguas. Eu profetizo que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Toda língua que ousar se levantar contra a sua vida para proferir maldição, ela não terá validade. O que Jabes havia pedido. Deus olhou para Jabes e Deus deu a resposta às orações de Jabes. Eu quero profetizar que aquilo que você tem clamado em acordo com os céus, em acordo com a vontade de Deus, aquilo que você tem pedido
dia da sua dor, no dia da sua aflição, Deus vai te responder. Deus vai conceder os desejos do seu coração. Porque os desejos do seu coração estão alinhados ao propósito que Ele tem para a sua vida. Agora a palavra de Deus diz que Jabes, começa dizendo, Jabes, ele é o mais ilustre de todos os seus irmãos. Aquele que tinha sido etiquetado para ser dor, para receber dor e para provocar dor, ele, depois do encontro com Deus, da ativação do seu propósito, depois de estar no ambiente correto, depois de estar na presença de Deus, ele foi considerado o mais ilustre de todos os seus irmãos. E a palavra ilustre aí é a palavra kabad. Kabad é uma dimensão da glória de Deus, que significa peso, significa ser honrado, significa ser enriquecido. Da dor, Jabes recebeu dupla honra. Da angústia, Jabes se tornou cheio da glória. Da vergonha, da humilhação, Jabes se tornou enriquecido. Ele se tornou o homem mais ilustre de todos os seus irmãos, mais nobre de todos os seus irmãos. Eu profetizo que você será destaque no meio da multidão. O diabo queria te esconder, te humilhar, te esmagar, te oprimir, te apertar. Mas o destino que Deus tem para você é que você seja um homem e uma mulher ilustre, nobre, cheio da glória de Deus, cheio do peso da glória de Deus. Eu profetizo que você, a partir de hoje, irá tomar a postura, irá se comportar como um ser mais ilustre do que todos os seus inimigos. Todos aqueles que se levantaram contra você verão a glória de Deus se manifestando sobre a sua vida. Aquele que tinha um destino de dor recebeu um destino de glória e de honra. Por isso que eu digo que o diabo é mentiroso, porque ele está querendo etiquetar o seu destino com pobreza, com dívida, com fracasso, com escassez, com falência, com depressão, com pânico, com enfermidade, com divórcio, quando Deus quer te remir e te dar um destino de glória, um destino ilustre, um destino grande, um destino expansivo, um destino onde todos verão a glória dele na sua vida. E aquele que vivia na dor, Jabes que vivia na dor, que não tinha uma herança, porque ninguém queria fazer parceria com a dor, ninguém queria estar perto da dor. Aquele que não tinha direito a nada, aquele que tinha sido etiquetado com dor, ele foi tão abençoado pelo Senhor, que ele recebeu uma cidade com o seu nome. 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 55 diz que as famílias dos escribas que habitavam em Jabes deixou de ser um indivíduo e se tornou uma cidade. Você não entendeu isso? O plano que Deus tem para você não é individual. O plano que Deus tem para você é territorial. O plano que Deus tem para você não é individual, pessoal. É um plano geracional. Por isso que Deus disse para Abraão que ele engrandeceria o nome de Abraão e que Abraão seria uma bênção. Abraão não teria apenas a bênção, Abraão seria uma bênção.
onde todas as famílias da terra teriam a bênção que veio de Abrão. Jabes foi tão abençoado pelo Senhor que ele não teve apenas uma bênção, ele foi reprodutor dessa bênção para toda uma cidade. E é isso que Deus quer fazer com você nesse tempo, igreja do Senhor. A bênção que o Senhor tem para você não é para você, é para você reproduzir isso aqui nessa cidade de Belo Horizonte, para você reproduzir isso na sua família, para você deixar de olhar para o seu próprio umbigo e para você ser um produtor, um reprodutor. A bênção que o Senhor tem para você não é pessoal, não é individual, é territorial. Por isso que Jabes diz: alargue os meus territórios. Eu quero te dizer que não vão olhar para você pensando apenas que você é uma pessoa, já vão olhar para você olhando gerações ao seu redor. Vem um tempo de multiplicação de influência sobre a sua vida, e se você crê, receba aí no seu lugar. Você vai crescer, você vai crescer em fama, você vai crescer em influência, você vai crescer em autoridade, você vai crescer em posicionamento, você irá crescer. E através do seu nome, do seu destino, da sua identidade, essa cidade chamada Belo Horizonte será abençoada. Através da sua identidade, do depósito que Deus colocou na sua vida, Belo Horizonte e Minas Gerais receberão a bênção, receberão a expansão, receberão a autoridade, a unção e o poder, e receberão da parte do Senhor a proteção sobrenatural.